Olá, bom dia, eu saúdo a todos, irmãos e amigos, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse dia de hoje. Vamos orar, vamos falar com Deus, né? Eu quero pedir que você não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui no vídeo, também compartilhar com seus amigos, com outras pessoas, e que você venha deixar aqui o like e nos ajudar nesse vídeo de hoje, no nosso canal, para a glória de Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado e querido que estás nos céus, mais um dia pela graça de Deus, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Só o Senhor é Deus de perto, Deus de longe, é o Deus que abre as portas, as janelas dos céus. Nesse dia de hoje, nesse momento, meu Pai, nós oramos te agradecendo em nome de Jesus. Pela vida daqueles que estão enfermos, aqueles que estão necessitando de um grande milagre do Senhor. Pai, abra as portas, trabalha nesses corações, nessas vidas. Só o Senhor é o Deus que cura, que liberta, que transforma, que leva para os céus. O Senhor, meu Deus, cura através de remédio, da medicina, e cura também sem precisar da medicina, porque o Senhor é o Deus onisciente, onipotente, onipresente. E nesse dia de hoje, nós oramos ao Senhor, te agradecendo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, todos aqueles que vão ouvir essa mensagem e venham ser abençoados em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Sem mais delongas, vamos para a palavra de Deus que se encontra no livro de Amós, capítulo de número 5, versículo de número 4. Livro de Amós, capítulo de número 5, versículo 4, e diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei, mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Beceba, porque Gilgal certamente será levada ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que ele não irrompa na casa de José, como um fogo a consumar, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em Aslona, e deitais por terra a justiça. Procurai o que faz o sete estrelas e o Orion, e torna a sombra da noite em manhã, e faz escurecer o dia como a noite, que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome, o que promove súbita destruição contra o forte, de modo que venha a destruição contra a fortaleza. Odeiam na porta ao que os repreende, e abominam ao que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificastes casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhais desejais, plantastes, mas não bebereis do seu vinho. Amém? Meus queridos e amados irmãos, aqui é a palavra do Senhor, o Senhor Deus, Criador do Todo-Poderoso. Ele exorta que a Israel ao arrependimento, chama o povo ao arrependimento. E Deus, ele, quando traz a sua ira sobre a face da terra, o seu furor, quando a sua ira se acende, as coisas acontecem. Deus permite tanta coisa acontecer para que haja arrependimento. E aqui não foi diferente, porque Deus chama aqui, exorta o povo ao arrependimento, a se arrepender das suas vaidades, dos seus desejos carnais, das suas próprias concupiscências,
e voltar-se para Deus e buscar ao Senhor. Deus aqui está dizendo que a plantação, que a vinha, que as casas construídas de pedra, de bem edificada, de nada valeis. E dizendo que não há homem forte, nem poderoso, porque é rico em dinheiro, em ouro ou pedras preciosas, mas que ele pode destruir em um segundo, em um minuto. Deus acaba com tudo isso. Deus, ele levanta como destrói uma vida em fração de segundo. Então nós temos que temer este nome, o nome do Senhor, o nome todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que promete que faz, aquele que muda a história da sua vida, da minha vida, aquele que cura aquele que está despachado do médico, da medicina ou dos médicos. É esse Deus que nós cremos, que nós servimos, que Ele é o mesmo Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus de Nazaré, o nome mais falado no planeta Terra. Ele adquiriu, ele conquistou, dando a sua própria vida por mim, por você. Então nós temos que ter frutos dignos de arrependimento para a glória de Deus. Versículo 12. Porque sei que são muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados à porta. Portanto, o que for prudente, guarda silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Versículo de número 14. Buscai o bem, não o mal, para que viveis. Assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Então, como é que nós vamos ter vida? Vamos ter livramento de Deus. Deus vai nos guardar. É quando nós buscamos o bem e não o mal. Então, se buscar o mal, não vivereis. A Bíblia diz que tudo que o homem planta, ele colhe. Mas se buscar o bem, se plantar o bem, colherá a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então terá vida, terá a graça de Deus sobre as nossas vidas. Deus nos guardará, Deus será conosco, Deus fará coisas grandes e extraordinárias em nossas vidas, porque estamos buscando o bem, mas são não somente de palavras, mas com as obras, com os nossos pés, com as mãos e com a nossa mente, procurando fazer o bem e não o mal para a glória de Deus. Versículo de número 15. Odiai o mal, amai o bem. Odiai o mal, amai o bem. E estabelecerei na porta o juízo. Talvez o Senhor Deus dos exércitos tenha piedade do remanescente de José. Então, se haver quem faça o bem e quem odeia o mal, a palavra de Deus está dizendo aqui no livro de Amós, capítulo 5, versículo de número 15, que nós temos que odiar o mal e amar o bem. Aí Deus possa ser que ele se lembre dos remanescentes de José. Deus, ele se lembra quando há remanescente, quando há oração, quando há clamor pelo seu nome. Quando há quem faça o bem, quem aborreça o mal, mas quem ama o bem. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor, em todas as ruas haverá pranto, e em todas as estradas dirão, ai, ai, e ao lavrador clamarão, chamarão para choro, e para pranto os que souberem prantear. Então aqui Deus está dizendo, quando ele via a destruição na face da terra, muitos começam a dizer ai, ai nas estradas e vão chamar o lavrador, clamar o lavrador. Porque o lavrador hoje é aquele que sustenta o país, a cidade, a região, né? O homem do campo é aquele que produz, que o alimento chega na sua mesa, na minha mesa, na mesa dos cidadãos. Então, meus amados irmãos,
Deus, Ele sabe governar esta terra, e para isso, e tudo bem que nós sejamos guardados, nós temos que clamar o nome do Senhor Jesus Cristo e adorá-lo na beleza da sua santidade. Versículo 17, nós encerramos: e em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Então, meus amados irmãos, tem que ter arrependimento, perdão, tem que ter a prática da palavra de Deus, a prática do bem, se desviar do mal, da maldade, odiar o pecado, amar o bem, diz a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Fique na graça, fique na paz do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.